Olá, pessoal! Vocês sabem o que é barotrauma? Barotrauma de ouvido é um tipo de dano ao ouvido. É causado por diferenças de pressão entre o interior do ouvido e o exterior do ouvido. Pode causar dor e, às vezes, perda auditiva permanente, ou seja, para toda a vida. O ouvido médio é um espaço cheio de ar entre as partes interna e externa do ouvido. Ela contém 3 pequenos ossos que ajudam a transmitir o som. Ele também contém uma abertura na trompa de Eustáquio que se conecta a uma área atrás do nariz. Essa trompa fica fechada a maior parte do tempo. Para que a sua audição funcione normalmente, a pressão dentro do ouvido médio tem que corresponder à pressão do ar em seu ambiente. Se a pressão externa for maior ou menor que a pressão do ouvido médio, a trompa de Eustáquio deve abrir. Isso equilibra a pressão entre o ouvido médio e o exterior. Às vezes, a trompa de Eustáquio não consegue abrir normalmente quando há mudanças na pressão. Quando isso acontece, a diferença de pressão pode danificar o tímpano. O tímpano separa o ouvido externo do ouvido médio. Isso pode causar sangramento ou outros danos ao ouvido externo, médio ou interno. Pessoas de todas as idades podem ter barotrauma de ouvido. É mais comum em mergulhadores, mas também viagens aéreas são uma causa comum de barotrauma de ouvido. A exposição a uma explosão e a oxigenoterapia hiperbárica para cicatrização de feridas. Mas a maioria das pessoas nessas situações não desenvolve barotrauma de ouvido. Essa condição acontece quando também há um problema com a tuba auditiva. Qualquer coisa que cause inflamação ou acúmulo de fluido na área ao redor da tuba pode fazer com que ela não abra normalmente. Isso pode incluir fatores como alergias, congestão nasal, ter um resfriado ou uma infecção, anormalidades anatômicas e certas alterações hormonais, por exemplo, durante a gravidez. E quem corre risco de barotrauma de ouvido? Bom, qualquer atividade que cause grandes mudanças na pressão externa traz consigo o risco de barotrauma no ouvido. Por exemplo, militares correm mais risco de barotrauma de ouvido devido a explosões. Não usar a técnica correta de mergulho autônomo também pode aumentar o seu risco de barotrauma de ouvido. Os sintomas mais comuns de barotrauma podem incluir sensação de pressão no ouvido, dor de ouvido, tontura, sentindo como se tivesse um ouvido bloqueado, sangramento nos ouvidos ou no ouvido médio, zumbido nos ouvidos e perda auditiva. Você pode ter apenas sintomas leves ou os seus sintomas podem ser mais graves. Uma sensação de pressão no ouvido geralmente é o primeiro sintoma. Dor de ouvido e perda auditiva podem ocorrer ao longo do tempo, se a diferença de pressão danificou gravemente o seu ouvido. Algumas situações que causam barotrauma de ouvido também podem danificar os pulmões e os seios nasais. Elas podem causar sintomas adicionais, como dor no rosto ou falta de ar. O tratamento dependerá dos seus sintomas, da idade e da saúde em geral. Também dependerá da gravidade da condição. Você pode não precisar de nenhum tratamento se tiver barotrauma de ouvido. A maioria dos ferimentos cura-se sozinha com o tempo e os sintomas da maioria das pessoas desaparecem, mas seu tímpano não pode curar normalmente se uma explosão causou o ferimento. Você pode precisar de medicamentos para o seu barotrauma e eles podem incluir esteroides nasais e descongestionantes para reduzir a congestão, ao redor da abertura da tuba auditiva, antibióticos,
se uma infecção se desenvolver, e medicamento para dor. Você pode precisar de cirurgia se o seu barotrauma de ouvido for grave. O seu médico pode reconstruir o tímpano ou a abertura no ouvido interno. Às vezes, um pequeno corte é feito no tímpano. Em casos raros, pode ser aconselhável colocar um tubo de ventilação no tímpano. O seu médico também pode recomendar repouso absoluto e manter a cabeça elevada por algum tempo. Frequentemente, os sintomas após o barotrauma de ouvido desaparecem com o tempo, mas às vezes causa sintomas que não desaparecem, como tontura, zumbido nos ouvidos e perda auditiva. Você pode usar certos métodos para abrir a tuba auditiva durante mudanças de pressão, como engolir frequentemente, fechar a boca e agir como se fosse expirar pelo nariz ou mascar chicletes. Se você é um mergulhador, não mergulhe novamente até que a sua lesão esteja completamente curada. Mergulhar novamente muito cedo pode causar uma nova lesão. Seu otorrino lhe dirá quando for seguro para você mergulhar novamente. Você também não deve voar até que o seu profissional diga que está tudo bem. Gostou das informações? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.